Bem, amigos, estamos aqui de novo para analisar mais um desses arquivos que foram liberados pelo Pentágono. Se ele está dentro desse conjunto de arquivos que foram liberados pelo Pentágono, é porque são fenômenos anômalos. Eles não sabem explicar do que se trata, eles não sabem dizer o que significa. Mas nós estamos aqui para analisar imagem por imagem e vamos dar uma luz sobre isso, sobre o que está acontecendo. Não podemos ficar omissos. Mas vamos lá. Olhando assim de longe, esse é um dos arquivos. Olhando de longe, só parece uma coisinha esquisita. Mas, quando eles ampliam a imagem, a gente vê que é uma coisinha esquisita grande. E perceba que ele tem essas características com esses feixes de luz, braços, não sabemos do que se trata. Olha só, ele tem um centro bem definido. Ele não gira em torno do próprio eixo para se movimentar. E é interessante que tem o registro de uma assinatura, tá vendo? Uma assinatura talvez térmica, não sabemos. Não é fumaça porque isso não tem propulsor mecânico como os nossos, né, humanos. Mas ele tem essa assinatura de deslocamento. Pode ver que é como se fosse uma fumacinha. Não sabemos exatamente do que se trata. Não existe informação do local. Não existe informação. Isso foi gravado em 2013, salvo engano. E foi gravado a partir de eles chamam de um equipamento de observação, não é um drone. Os Estados Unidos têm drones espalhados pelo mundo e eles observam tudo que acontece no espaço, no território dos, enfim, eles monitoram os terrenos estrangeiros sem permissão, com drones que são monitorados à distância. Então, se a gente puder fazer uma pequena análise, essa estrutura, ela se parece muito com uma estrutura que é descrita na Bíblia, no livro de Ezequiel. É a famosa roda de Ezequiel. E o que seria essa roda de Ezequiel? No livro de Ezequiel, no capítulo 10, lá na Bíblia, e acontece um episódio em que o profeta Ezequiel ele se depara com 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes são acompanhados de uma estrutura. E essa estrutura, o Ezequiel ele descreve como uma roda. Só que ele fala que são rodas dentro de rodas. E aí você tem aí, e essas criaturas elas têm uma simbologia muito estranha, que são 4 seres viventes, cada ser vivente tem uma cabeça de um determinado animal. Se você analisar essa estrutura que ele chamou de roda dentro de roda, e outra coisa, e ela tem olhos na sua estrutura ao longo de todas essas rodas. A característica é que elas são brilhantes, são reluzentes, elas são como se fossem feitas de pedras preciosas. E o interessante é que ele descreve até como essas rodas se movimentavam. Elas não giravam em torno do próprio eixo. Ela ia para desse jeito, está escrito lá. Ela ia para cima e ia para baixo. Ela ia para um lado e ia para o outro. Mas as rodas que estavam, né, conectadas, elas não mudavam sua direção. E aí parece muito com o movimento desse OVNI, ele vai para um lado e vai para o outro, mas você percebe que ele não gira em torno do seu próprio eixo. E até então as pessoas falam, tem essa estrutura muito na internet, agora começaram a fazer umas com IA dessa estrutura da roda de Ezequiel, que é isso aí mais ou menos, e você pode até comparar como se parece um pouco, imagina isso brilhando. Você pode fazer uma análise de se essa estrutura apareceu. Não sabemos, a Bíblia fala que é um anjo, mas olhando assim, ela é uma estrutura que acompanhava o anjo, que seriam os seres viventes. Mas na verdade ninguém sabe exatamente o que é, se era uma coisa só, mas a gente está fazendo uma análise para saber determinar o que são esses seres que estão aparecendo nessas imagens do Pentágono. Alguns falam de seres de outros planetas, outros falam de seres interdimensionais, e eu gosto muito da simbologia da estrutura de anjos. Existem os anjos caídos, existem os anjos enviados, anjos, mensageiros, no sentido real da palavra anjo. Como não sabemos a intenção, como não sabemos do que se trata, a gente tem que analisar. Se para Ezequiel, há 2.500 anos atrás, apareceu uma estrutura dessa, e ele afirmou que eram anjos, que eram uma coisa divina, por que isso também não pode estar aparecendo agora? Então a gente tem que diferenciar o que seria uma coisa, um espírito enganoso, ou um anjo caído, ou o que seria um anjo mensageiro, ou o que seria aqueles anjos que andam ao nosso redor. Todo mundo sabe
À luz da Bíblia, todo mundo que crê acredita que os anjos eles estão ao nosso redor e que eles vêm para o nosso mundo para certas intervenções divinas. Mas quando aparece uma estrutura dessa na nossa frente aqui, registrado, a gente tende a duvidar, a gente tende a negar. Não estou dizendo que é ou não é, eu só estou dizendo que existe a possibilidade e existe a aparência, a semelhança. Eu só queria que, a partir de todos esses sinais que estão acontecendo nesse momento, a própria Bíblia lá em Mateus fala que haveriam muitos sinais nos céus. E a gente tem que fazer uma análise. O que esses sinais são divinos, o que esses sinais são benéficos, o que esses sinais são maldosos, o que esses sinais são enganosos. E ainda temos que analisar o que disso tudo não tem nada a ver com espiritualidade. É só uma tecnologia diferente que nós não conhecemos. Mas assim, aparentemente essa tecnologia está aí há milhares de anos acompanhando a raça humana. Só que agora a gente está olhando mais para o céu e essas coisas estão aparecendo com mais frequência. Só olhe para o céu, porque coisas estão acontecendo e eu acho interessante a gente estar com os olhos abertos.